Bom dia, turma. Aqui com vocês é o professor Caio Cecílio. E hoje vamos iniciar aí falando sobre as infecções sexualmente transmissíveis, pessoal. Como tinha falado com vocês na nossa aula anterior, eu dividi basicamente o nosso capítulo 6, tá bom? Na qual, na aula passada, nós falamos até sobre as doenças, as formas normalmente de se prevenir a gravidez, tá bom? E também algumas formas de se prevenir doenças sexualmente transmissíveis. Ainda, hoje no capítulo 6, vamos dar a continuidade falando aí sobre as infecções sexualmente transmissíveis. Vocês vão perceber que esse capítulo eu tive que dividir porque esse conteúdo de infecções sexualmente transmissíveis é um conteúdo um pouco mais longo, tá bom? Olha só, vamos começar falando sobre as próprias infecções sexualmente transmissíveis. O que é uma infecção sexualmente transmissível? Tá? São normalmente, pessoal, aquelas infecções, ou seja, vamos falar de doenças então em si, que são transmitidas principalmente devido às práticas sexuais, ou seja, devido ao contato direto na hora da realização do ato sexual, tá bom, gente? No mundo em si, elas são muito conhecidas, de vez de ser tratada por infecções sexualmente transmissíveis, elas são conhecidas como doenças sexualmente transmissíveis, criando até a sigla aí DST. Tá? Elas podem ser causadas por vírus, por bactérias, por fungos ou ainda por protozoários, ou seja, são os micro-organismos causadores dos tipos de DST ou das infecções sexualmente transmissíveis que nós vamos lidar exatamente agora. Tá? A primeira que nós vamos começar falando é a AIDS. Beleza, pessoal? Primeira coisa que eu já quero que vocês notem, a palavra AIDS, tá? Ela está em inglês. No português, se eu for traduzir, ela vira SIDA. Okay? Ou seja, síndrome da imunodeficiência adquirida. Okay? Então, na nossa nomenclatura, nós falamos SIDA. Pessoal, é muito comum, tá? É difundido por todo mundo nós falarmos o termo AIDS, apesar de ser um termo normalmente aonde eu tenho um estrangeirismo aí, tá? Da própria palavra AIDS, ok? Eu tenho aí seguindo, ela vai ser causada por quem? Só pelo vírus, tá? É o vírus que nós conhecemos e chamamos de HIV, o vírus da imunodeficiência, tá bom? Como normalmente, o que acontece? Quais são os sintomas dos indivíduos que normalmente são acometidos pelo HIV? Tá? Logo após o contágio, ou seja, do contato da pessoa com o vírus do HIV, ela vai ter alguns sintomas que normalmente são confundidos com outras doenças. Tá? São bem comuns, como febre, como dores pelo corpo, são sintomas comuns fáceis de serem confundidos com outras doenças. E principalmente são sintomas que ou vão desaparecer sozinho ou com um pequeno tratamento de uma pequena medicação. Tá? O problema é o seguinte, quando não é identificada esse período inicial de AIDS, eu vou ter o quê? Um processo chamado de período de incubação. Porque eu tive esses primeiros sintomas, depois os sintomas desapareceram. E vou ter um período chamado de período de incubação. Por quê? O vírus ele precisa entrar no corpo do indivíduo e se multiplicar. Nesse período de incubação é o que acontece normalmente essa multiplicação. Então a pessoa pode ter por anos, tá? No seu corpo normalmente a AIDS em si, na qual o vírus está se multiplicando. Tá? E esse período de incubação é um período chamado de assintomático, ou seja, é um período que normalmente você não vai ter sintomas. Tá? O problema é o seguinte, após esse período assintomático, e um pouco durante esse período, o vírus ele vai acabar atacando células do nosso sistema imunológico, que são chamadas de linfócitos. Tá? Eles vão destruir esses linfócitos, tá? Que são células de defesa do nosso corpo, ou seja, quem deveria defender o nosso corpo acaba sendo destruído por esse vírus, tá bom? Ou seja, o nosso corpo se torna vulnerável, tá? E por ele se tornar vulnerável, tá? Ele fica suscetível a diversas doenças oportunistas,
como a própria tuberculose, uma simples gripe, todas são doenças que podem levar a pessoa que tem AIDS normalmente à morte, tá bom? Os indivíduos que são considerados que possuem AIDS e são conhecidos, eles são considerados soropositivos. Quer dizer o quê? Na testagem eles deram positivo para o vírus do HIV, tá bom? Pessoal, medidas preventivas normalmente para o HIV. A principal, que sempre vai ser maior, é o uso de camisinhas, não compartilhamento de seringas, nenhum objeto cortante, tipo alicate de unha, ele deve ser muito esterilizado antes da manicure fazer a unha de uma cliente e depois fazer a de outro. Tá? E sempre também pode ocorrer a transmissão, normalmente na transfusão de sangue. Isso se acontecia muito antigamente, porque os protocolos de antigamente não eram protocolos tão rígidos para a testagem do sangue. Hoje em dia a gente já tem o quê? Um protocolo mais rígido, tá bom? Na qual o sangue é testado antes de eu fazer diversos processos de transfusão, ok? Seguindo, nossa próxima doença é a sífilis, tá, pessoal? Hoje em dia a sífilis é importante porque é a doença que mais cresce, doença sexualmente transmissível, que mais cresce no Brasil. Tá bom? Ela não é causada por um vírus, e sim causada por uma bactéria. Tá bom? Uma bactéria do gênero Treponema pallidum. Tá? Se perguntar qual é a bactéria que causa sífilis, a Treponema pallidum. Tá? A principal característica dessa doença é a formação de uma ferida denominada crânio duro. É uma ferida que não apresenta dor, tá bom? Mas ela vai apresentar bordas, ok? Enrijecidas, ou seja, duras. Tá? Esse cancro duro ele desaparece com alguns dias. Depois de aproximadamente 50 dias após o seu desaparecimento, vão surgir manchas vermelhas, que aí sim serão manchas dolorosas do corpo e são chamadas de petequias. Caso não ocorra o tratamento, tá, da sífilis nesse estágio, essa sífilis ela pode se desenvolver e tornar uma sífilis um pouco pior, tá? Normalmente pode até levar à morte, pessoal. O que eu vou ter? Eu vou ter a chamada neurosífilis, que é a sífilis afetando diretamente o sistema nervoso central, ou seja, vai afetar o encéfalo e a medula espinhal e pode causar o quê? Cegueira, paralisia, problemas cardíacos e neurológicos, que são todas estruturas que são comandadas pelo sistema nervoso central, tá bom? Sem contar que a sífilis ela pode ser transmitida de via congênita. Quando eu falo de via congênita, pessoal, é que eu falo o quê? A mãe, beleza? Tem sífilis. Ela está grávida. Ela pode transmitir a sífilis para o seu bebê? Ela pode. Tá bom? Então a sífilis é transmitida da mãe para o bebê também. E a mãe, quando tem sífilis, ela não se trata. O que pode ocorrer com o bebê? Ele pode ter um aborto espontâneo, ou seja, não chegar a nascer de formas naturais e vir a abortar, provavelmente matando em si o feto, a criança que estava ali, tá bom? Eu posso ter cegueira nesse feto, má formação óssea e ainda principalmente causar sua morte, tá? A sífilis, pessoal, é uma doença que hoje em dia ela é tratada à base de antibiótico, como todas as doenças causadas por bactéria, beleza? Seguindo aí, pessoal, tem a gonorreia. Tá? A gonorreia ou benorragia, tá? Ela vai ser causada por uma bactéria, tá bom? A Neisseria gonorrhoeae, tá? A Neisseria gonorrhoeae, ela vai ter o quê? Vai ter o aparecimento de sintomas logo após 2 a 10 dias após o contágio. Então, você teve a relação com uma pessoa que tem gonorreia, você teve o contato com a bactéria da Neisseria gonorrhoeae. O que vai acontecer? De 2 a 10 dias é possível que surjam os sintomas. O que ela vai causar em si? Dores ao urinar e produção de pus. Isso tanto para o homem quanto para a mulher, ok? Na mulher, quando ela desenvolve formas mais graves, ela pode atacar as tubas uterinas e no homem pode atacar a próstata. Isso pode causar no homem e na mulher processos de infertilidade, ou seja, deles não conseguirem mais gerar uma prole, ou seja, gerar filhos, ok? Também ocorre transmissão via congênita,
Então, a mãe que tem gonorreia pode transmitir para o filho que está dentro da sua barriga. E como toda doença causada por bactéria, ela é feito o tratamento baseadamente em antibióticos. Ok, pessoal? Seguindo aí, eu tenho o cancro mole. Só não posso confundir a doença cancro mole com o cancro duro que acontece na sífilis, tá bom? O cancro mole aí, ele vai ser causado por uma bactéria, é a Haemophilus ducreyi, beleza? Os sintomas vão aparecer de 2 a 15 dias após o contato com essa bactéria, tá? E o que vai causar? A pessoa vai sentir febre, dor de cabeça e fraqueza. Depois, posteriormente, no homem, podem aparecer feridas na região da glande, tá? E na mulher, podem aparecer no pudendo, ou seja, nas regiões do órgãos sexuais externos feminino, podem aparecer também feridas ou no ânus. Normalmente essas feridas vão secretar pus ou sangue. Por ser uma doença causada por bactérias, vai ser normalmente tratada com antibiótico específico. Tá bom? Seguindo, eu tenho o codiloma acuminado, pessoal. O codiloma acuminado, tá? Ele vai provocar a doença que a gente vai conhecer pelo vírus do papiloma humano, ok? O que ele vai causar nas pessoas? Ele vai causar o surgimento de verrugas, tá? Principalmente nos órgãos genitais e no ânus. Hoje em dia já temos relatos de verrugas que normalmente surgem em regiões da faringe e da laringe, devido exatamente normalmente o ato de realizar o sexo oral. Tá? Normalmente essas verrugas, quando acontecem na região genital, elas recebem um nome que é denominado crista de galo, ok? O que a maioria das pessoas fazem quando acontece de aparecimento de ter verrugas nas regiões genitais? É retirada cirúrgica dessas verrugas, ok? Então, a cirurgia é para a retirada das verrugas, tá? O que eu vou ter aí? O problema é que quando eu não tenho a retirada dessas verrugas, elas normalmente tendem a evoluir para ou câncer do colo do útero ou câncer no pênis. O importante sobre esse tipo de vírus é que tem vacinação, pessoal. Existe uma vacina específica que você toma e você se torna o quê? Imune normalmente ao papiloma humano, okay? Ao vírus do papiloma humano. Seguindo aí, eu tenho a herpes genital. Importante pela herpes é o quê? A da herpes é o quê? Na maioria das outras doenças, eu tinha apenas um vírus ou apenas uma bactéria que poderia causar aquela doença. Aqui na herpes eu tenho a herpes simples vírus 1 e tenho a herpes simples vírus 2. Tá? Que normalmente ocasiona a herpes genital. Ela vai provocar o surgimento de bolhas em regiões como coxa, virilhas, vagina, testículo, nádegas ou ainda o ânus. Tá? Pessoal, ainda pode acontecer o quê? Essas bolhas, elas vão normalmente, antes de aparecer, vão aparecer o quê? Coceira e ardência. Tá? Logo após o aparecimento dessas bolhas, elas podem se romper em alguns dias e vão formar o quê? Feridas. Essas feridas são feridas extremamente dolorosas. Tá? O tratamento dessa herpes genital é feito com algumas pomadas específicas, pomadas antivirais, e não tem cura para o tipo de doença, ou seja, para a herpes, eu só vou ter o quê? Uma redução. Ok, pessoal? Uma redução da incidência normalmente, tá? Das bolhas que normalmente gerarão feridas. Bem tranquilo, bem simples. E tenho a candidíase, pessoal. A candidíase, ela não vai ser causada nem por vírus e nem por bactérias, tá? Ela vai ser causada por um fungo, ok? Um fungo que é bem comum já ter no trato genital masculino e feminino. Esse fungo é um fungo oportunista, porque quando a pessoa tem uma queda da sua imunidade, tem uma baixa imunológica, normalmente é que essa doença se manifesta, ok? Ela vai causar normalmente ali coceira, normalmente pode ter o que? Uma sensação normalmente de algo latejando na região genital, tá? Então o que eu vou utilizar contra a candidíase? As pomadas antifúngicas. Aqui, pessoal, saiu errado, saiu pomas antifúngicas, mas vamos lá, pomadas antifúngicas, ok, pessoal? Então, seriam algumas pomadas antifúngicas
fúngicas que vão normalmente combater o fungo causador da candidíase. E ainda tenho hepatite B, tá bom, pessoal? A hepatite B, aí ela vai ser causada por vírus também, tá? E esse vírus ele pode vir com duas siglas diferentes, HBV ou VHB. Pessoal, isso aqui não quer dizer que são vírus diferentes, isso aqui é somente uma forma de representar o vírus da hepatite B, ó, HBV, hepatite B vírus, VHB, vírus da hepatite B. Bem tranquilo. A hepatite B ela é normalmente assintomática, ou seja, ela não causa sintomas logo no início. Quando ocorre sintomas nas pessoas, que é uma coisa bem rara, vai ocorrer os sintomas de 1 ou a 6 meses só depois do contágio, tá? E vai causar febre, cansaço, tontura, enjoo, vômitos e icterícia. Icterícia, pessoal, normalmente é ocasionado devido ao fígado liberar uma substância normalmente que vai tornar as mucosas normalmente amareladas. Então a pessoa fica com o fundo dos olhos amarelados, com a pele perde um pouco de coloração. Isso seria a icterícia, tá bom? O problema é o seguinte: as pessoas que apresentam sintoma têm essa forma vem a se desenvolver por uma forma crônica, ou seja, ela vai ter hepatite B por toda a sua vida, pode provocar a cirrose ou ainda o câncer do fígado. Ok? Bem tranquilo, bem simples. E tem uma tricomoníase para aí nós terminarmos, que vai ser o quê? Vai ser causada por um protozoário chamado Trichomonas vaginalis, tá? A tricomoníase, na maioria das vezes, ela é assintomática, ou seja, ela não vai apresentar sintomas, tá bom? Quando apresentar, ela vai ter ardência urinar, coceira, produção de secreção, uma secreção espumosa, meio amarelada na região genital. Causa normalmente vaginite, tá? Uma infecção na vagina, uretrite, é uma infecção na região da uretra, prostatite, vai ser o que? Uma infecção na próstata e infertilidade, ou seja, é possível que a pessoa se torne infértil, incapaz de gerar uma prole em si, tá bom? E ainda, o que pode ocasionar? Principalmente mulheres grávidas, o parto prematuro, fazer o quê? Com que o bebê ele tenha um baixo peso ao nascer, tá bom, pessoal? Gente, terminamos aqui as nossas doenças sexualmente transmissíveis, as nossas infecções sexualmente transmissíveis, ok? Do nosso capítulo 6. Voltamos aí na próxima semana. Um beijo para todos vocês.